Oi, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABORS. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo extraído da live recente que fiz com o professor Maurício Reis, da Faculdade de Odontologia da Uniriter, aqui de Porto Alegre. Se você tiver alguma dúvida sobre este vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode entrar em contato pelas redes sociais, Instagram ou Facebook, ou ainda você pode acessar o nosso site www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Confira então o tema e logo a seguir o vídeo. Então a gente, quando parte desse princípio, Maurício, de TCLE, a gente tem que entender a origem dele, né? Por que se faz ele, né? E como que ele se insere. Então vamos lá, vamos entender assim, ó. Lembram que o Maurício falou que o prontuário não é só a ficha clínica, né? Para quem é mais antigo, como eu e o Maurício, nós ganhávamos, quando comprávamos na Dental os materiais, uma ficha de um anti-inflamatório chamado Cataflan. E o Cataflan, né, Maurício? Muitas fichas advinham do Cataflan. E aí as pessoas achavam que era aquilo ali, o prontuário não precisava fazer mais nada, né? Então, o que a gente observa? Que o prontuário, como eu disse, aquela comissão lá que se reuniu, daqueles 4 professores, estabeleceram o que é principal, né, ou essencial, vamos dizer assim, e o que é complementar ou secundário. E o TCLE, ele é um documento principal, né? Ele está lá naquela primeira etapa do prontuário em que a gente entende como documentos mais importantes, né, a primeira parte. Então, quando a gente pensa em TCLE, Maurício, eu acho que para todos que nos veem agora, nesse momento, né, pessoal, o TCLE ele tem a sua origem no direito da informação, né? Então, se a gente for olhar o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, ele coloca que todo consumidor, né, ou seja, nós prestadores de serviço e o paciente consumidor, temos aí, então, a questão de fornecer todas as informações a respeito daquela prestação de serviço, né? Enfim, seja ela material ou imaterial. E por que eu estou dizendo material e imaterial? Vamos supor, né, Maurício, que a gente faça então um diagnóstico. O paciente está nos procurando porque ele não sabe o que ele tem. Nós vamos fazer um diagnóstico. Um diagnóstico é exatamente um produto imaterial. Porque nós não pegamos o diagnóstico com a mão, né, Maurício? A gente não tem como fazer isso. Então, o diagnóstico é algo imaterial. Então, seja um material... Não é palpável. Não é, mas ele é considerado um produto, né? Um produto do nosso trabalho, da nossa prestação de serviço. Então, eu coloco assim como importante as pessoas entenderem isso, que o professor Maurício, lá na Uniriter, junto com a professora Carla, não tinha saudado a Carla. Carla, ó, beijão, adorei o convite, conta comigo aí. É muito bom estar com vocês, viu? A Carla fez um esforço aí bem grande. Então, Maurício, quando a gente pensa em Código de Defesa do Consumidor, né, tá lá no artigo 31, Código de Defesa do Consumidor, uma pena que não é do fornecedor ou do prestador, né? Código de SPA, ia ser uma beleza se nós tivesse o Código de Proteção do Fornecedor. Mas ele é do consumidor, a gente não tem como, né? Então a gente termina efetivamente aí fazendo esse documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Então ele tem essa repercussão no CDC, Código de Defesa do Consumidor, mas tem a questão ética também, não vamos esquecer dela, né? Se você não faz o consentimento, ou você não pode provar esse consentimento, você também infringe a questão ética, né? Mas eu acho que o Código de Defesa do Consumidor tem essa questão vinculada. E quando a gente vê nas perícias, né, Maurício, o próprio Coulter já falava disso, muitas vezes eu vi ele falar já há anos, nas causas de pedir, né? As causas de pedir no sentido assim, por que as pessoas entram na justiça contra um dentista, né? Então, basicamente, nós temos 2 caminhos. Numa mão, a gente tem a questão da informação, né?
ou seja, pelo direito à informação que deveria ter sido dada e não foi, e na outra mão, por questões técnicas, por erro efetivamente técnico que não foi bem feito. Então, repara, só o fato de ela não ter sido informada já é motivo da gente ter aí uma demanda judicial. E aí, quando a gente entra na causa de pedir pela informação, o TCLE nos ajuda. A gente diz, não, ó, a senhora assinou aqui, eu avisei que isso poderia acontecer, isso não é uma questão que a gente pudesse prever, e assim por diante. Então, a gente tem, sim, essa vital importância, assim como a gente tem na parte da questão clínica, o TSLE como ferramenta maravilhosa para nós. E aí, Maurício, eu deixo uma dica para quem nos assiste, importante mesmo, assim, não é para fazer um monstro, né, Maurício? Para a gente ter uma coisa prática para usar. Porque o que eu tenho visto, Maurício, é um horror, assim, páginas e páginas. Não, meu amigo, é uma, no máximo, 2 folhinhas de Word que tu puxa da gaveta na hora e tu vai ali e resolve o problema, né? Nós temos aí algumas publicações, quem quiser entra no meu currículo Lattes, lá tem artigo, tem modelo. Então, é uma coisa importante, né? Eu acho que a gente tem que se dar conta que a gente tem que fazer um documento correto, mas que também não seja um fardo para nós, porque ninguém consegue trabalhar assim, né? Então, por exemplo, o caso de endo. Nossa, endo é no máximo uma folha. Para fazer um canal difícil, dilacerado, com isso, com aquilo, uma folha está mais do que bom. Não precisa mais que isso. Então, assim, muito cuidado. Por exemplo, quando a gente vai fazer um clareamento, né? Ah, eu quero clarear e tal. Gente, tem impresso já uma folhinha para dizer que pode não clarear, que você vai usar determinados tipos de porcentagem e que o uso correto e persistente leva a uma positividade nos resultados, né? E aí entra aquela questão, né, Maurício, fulcro, né, da nossa área, que nós somos de meio, né? Diga lá. Exato. E as pessoas também têm que saber que um TSLE muito genérico, que vai abranger tudo que é área, ou um pouco de cada área, também não vai resolver o problema. Né? Então, que os TSLEs sejam direcionados a cada caso, né? E outra importância que eu dou ao TSLE é para quem tem seguro de responsabilidade civil. Sim. As seguradoras, quando eu sei por quê, e tu com certeza também, quando nós pegamos alguns processos, algumas perícias, em muitos casos os cirurgiões dentistas estão assegurados e as seguradoras sempre pedem para o cirurgião dentista que fez o seguro o TSLE. Sim. E provavelmente deve estar nas cláusulas das seguradoras, esses contratos, que o TSLE seja exigido para que um dos documentos, né, exigidos pela seguradora é o TSLE. Porque senão não vai haver uma cobertura desse segurado. Né? Exatamente. Então tem outra importância, né, do TSLE. Sim. Ele recai ao profissional a necessidade de fazer se ele quiser vir a usar o seguro. Quer dizer, se tu quer usar, tu vai ter que mostrar que fez, ou tu vai perder, porque a seguradora não vai assumir se tu não mostrar, né? Mas eu acho que é legal a gente falar dessa questão da não banalização, né? E de ele também, por outro lado, não ser um fardo na vida das pessoas, né? Que as pessoas possam entregar ali para o paciente e o paciente rapidamente ali entenda, passe uma assinatura e se for necessário... Uma linguagem que o paciente entenda também, né? Claro, claro. Eu acho que é importante quando a gente tem tratamentos em que o pessoal acadêmico que está nos assistindo aí, daqui a pouco vai começar com a clínica, né, Maurício, já não começou, tem aquela repercussão de se tu não fizer tal coisa, tu vai precisar fazer a outra e depois a outra. Então, a pessoa chega na clínica, ela tem que saber que ela vai fazer um canal, que depois daquele canal, aquele dente vai necessitar de um pino, de uma prótese, que lá no final vai ter o resultado. Senão a pessoa chega e faz o canal, aí diz, tá, agora a senhora sobe lá na prótese para fazer. Não, mas eu não quero fazer prótese. Não, mas a senhora tem que fazer a prótese, mas eu não quero fazer prótese. Entendeu? E aí, então, aí entra questões também que a gente poderia avançar na bioética, né, dos princípios bioéticos, enfim. Você acabou de assistir um conteúdo exclusivo tirado da live recente que eu fiz com o professor Maurício Reis, da Faculdade de Odontologia
da Uniriter aqui de Porto Alegre. Reforçando, se você ficou com alguma dúvida e quiser entrar em contato, você pode fazer pelas redes sociais ou por e-mail. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, ok? Um abraço e até mais!